Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 5. Nós estamos ainda fazendo uma introdução para a carta de Paulo a Filemon. Nós temos falado nessa série de mensagens, cujo tema é Em Nome do Amor, sobre como o Evangelho ele transforma as nossas vidas, não só no que diz respeito à nossa comunhão com Deus, mas também em relação à nossa comunhão com o próximo. Na semana passada, inclusive, nós falamos sobre o amor como culto racional. Nós vimos que o amor ele é o resultado da nossa entrega a Deus. Nós vimos o texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que falam sobre o nosso culto racional. E depois nós vimos também que quando cultuamos a Deus, à medida que nós praticamos esse culto racional, nós também amamos uns aos outros. E a gente hoje ainda não vai falar sobre a carta de Paulo a Filemon, olhar para esse texto, a gente ainda está nesses aspectos introdutórios da carta, que eles são fundamentais para a gente poder entender qual é o conteúdo da carta de Paulo a Filemon. É uma carta que fala sobre o amor, que fala sobre comunhão, sobre restauração e como aquele senhor e escravo foram restaurados então pelo Evangelho. Vamos fazer a leitura do texto, 1 João capítulo 1, versículo 5, e nós vamos ler até o capítulo 2, o versículo de número 11. Então, 1 João capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 11. Antes de ler, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia, pedindo a direção do Senhor e que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração, nosso entendimento para ouvir a Tua palavra, para ouvir a mensagem que vem do Senhor. Que o Senhor nos transforme, que os nossos relacionamentos sejam também moldados, ó Deus, pelo Teu Evangelho e pela Tua palavra. Pedimos por cada um aqui presente, o Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas necessidades, da nossa realidade. E por isso clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Vamos fazer a leitura. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo este mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço.
Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Somente até aí. Nós estamos falando sobre o Evangelho. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre como o Evangelho nos transforma, sobre o poder transformador dessa mensagem. Eu já falei aqui e repito, o Evangelho não é só uma mensagem para os perdidos, mas é uma mensagem para nós, crentes. É uma mensagem que não só transforma a nossa relação com Deus, mas também a nossa comunhão com o próximo. E essas duas coisas, elas estão interligadas uma com a outra. Até agora, o que a gente viu, fazendo essa introdução para a carta de Filemão, é que o Evangelho, ele nos restaura a comunhão com o Senhor, que é um Deus santo, perfeito, e restaura, consequentemente, a comunhão que nós temos com o nosso próximo, o amor que nós devemos demonstrar uns para com os outros. E o Evangelho, ele precisa ser uma mensagem real para nós na prática. Não é só falar que nós cremos, não é só falar que amamos, nós precisamos demonstrar isso de forma prática. E demonstrar isso de forma prática não só nos momentos fáceis, mas também nos momentos difíceis. Os irmãos vão se lembrar que até agora nós só fizemos essa introdução, mas já falamos sobre a situação em que estava envolvendo ali a vida de Filemão e Onésimo. Filemão era um homem rico, onde na sua casa havia uma igreja, era um homem fiel a Deus, era um homem que testemunhava da verdade, um homem que o próprio apóstolo Paulo, como nós lemos na semana passada, vai afirmar que o zelo que ele tinha para com Deus, para com a igreja que estava na sua casa, era um zelo que agora estava produzindo alegria no coração do próprio Paulo. E agora aquele homem, Filemão, estava diante da tarefa de perdoar e se reconciliar com Onésimo, que foi um escravo que o roubou e fugiu. E agora Paulo escreve, e de alguma forma, a gente não sabe como, mas de alguma forma Onésimo se encontra com Paulo, Paulo também estava preso em Roma, ele ouve do Evangelho, se converte a Cristo, e aí Paulo escreve essa carta para que ele entregasse para Filemão. Para que não só ele perdoasse e restaurasse a comunhão, mas também libertasse Onésimo da escravidão, porque ele era útil para Paulo no Evangelho, servindo Paulo nas suas cadeias. Então agora, Filemão, como nós falamos a semana passada, ele estava diante da situação em que ele precisava demonstrar o seu amor por aquele homem que antes era um escravo e fugitivo, mas que agora era um irmão em Cristo. E um irmão, como o apóstolo vai dizer, um irmão caríssimo. Então, imagine só Filemão ouvindo essa mensagem dizendo: eu não quero amar Onésimo. Onésimo fez algo para mim que é inconcebível. Ele me roubou, ele fugiu, e o Império Romano, as leis romanas permitem que eu ofereça agora Onésimo para a morte. Porque era isso que a lei permitia. Mas aquele homem que Paulo começa a fazer vários elogios para ele no início da carta, agora precisava demonstrar isso na prática, de como o Evangelho tem um poder que é transformador. E como que, ou o que o Evangelho transforma? Em primeiro lugar, o Evangelho ele transforma a nossa comunhão com Deus. E, consequentemente, ele também transforma a nossa comunhão com o próximo. O texto que nós lemos, de 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7, é o texto que o próprio João vai afirmar exatamente isso. Que quando nós nos relacionamos com Deus, o Evangelho é aquilo que de fato nos transforma para a comunhão com o Senhor. Porque, primeiro, o que João vai dizer é que Deus é luz. Versículo 5, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que significa dizer que Deus é luz? Significa que Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo. As trevas não fazem parte do seu caráter. Deus não comete pecado. Todos os atos de Deus são atos que estão baseados na sua justiça, na sua santidade. Deus não pode cometer um ato sequer de injustiça, porque aquilo que Ele faz revela o seu caráter, revela quem Ele é.
Então, nesse sentido de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, nós podemos entender também que Deus está separado de toda a sua criação, porque nós somos pecadores. Se você ler, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, o texto vai dizer que Deus habita em luz inacessível. Então Deus é santo, plenamente santo, puro, justo, de forma que nós, pecadores, não podemos ter comunhão com Deus de qualquer forma. E Deus não aceita a nossa comunhão com Ele de qualquer forma, porque Ele é santo, porque Ele não anda nas trevas. E por não andar nas trevas, e pelo fato de que no seu caráter Ele é plenamente santo, Deus também não tem qualquer mancha sequer de pecado. E, portanto, Ele não aceita o pecado. O homem sem Cristo, um homem sem a salvação, está perdido e condenado. Essa é a realidade da Escritura. Por quê? Porque nós não podemos ter comunhão com Deus. Se Ele está na luz, habita em luz inacessível, e nós estamos nas trevas, nós estamos em dois opostos. Em que, agora, de um lado, Deus santo e nós pecadores, nós precisamos de algo para que a nossa comunhão com Deus seja, de fato, restaurada. E a nossa comunhão com Deus é restaurada em Cristo. Então a Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é o pagamento pelos nossos pecados. Ele veio e morreu no nosso lugar. Ele morreu a morte que nós deveríamos ter. Ele se sacrificou em nosso lugar. Então Jesus, agora, por meio dele somente, é que nós podemos ter a salvação. De forma que Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho, não há outro meio. Você pode ser a melhor pessoa possível, mas o fato do pecado, que vem lá de Adão, agora estar em mim e em você, faz com que todas as nossas obras, por melhores que sejam rejeitadas por Deus. Porque mesmo que sejamos bons, humanamente falando, mesmo que nós tenhamos algum tipo de preceito e regra, temos algum tipo de ética e moral, mas isso diante de Deus não vale nada. Isso diante de Deus não é suficiente para que você seja salvo. Você vai ser condenado, sem Cristo, tendo boas obras, sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa justa. Se você não crer verdadeiramente em Cristo, naquilo que Ele fez por você, você não pode ter salvação. Você não pode ter comunhão com Deus. A eternidade é eterna, é uma comunhão eterna com Deus. Então, quando nós falamos sobre a vida eterna, nós estamos falando sobre pessoas que de fato se arrependeram do pecado, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e creram então que aquela morte foi uma morte para nos restaurar a comunhão com Deus. De forma, inclusive, que Paulo vai dizer que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Quando nós estamos levando a palavra de Deus para as pessoas, o que nós estamos fazendo? Reconciliando eles com o próprio Deus. E Deus fez isso em Cristo, somente nele. Não, independente daquilo que nós fazemos, se nós não cremos em Cristo, nós vamos ser condenados. Por quê? Porque Deus é luz e nós estamos vivendo nas trevas. Então esse é o primeiro fato. Então a nossa comunhão com Deus também, e agora a partir do momento que nós cremos em Cristo, a nossa comunhão com Deus está fundamentada em andarmos na luz. Porque veja, são dois opostos aqui. Deus está na luz e nós estamos nas trevas. Quando nós cremos em Cristo, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, transportados para o reino de luz. E como crentes, como cristãos, nós precisamos agora andar na luz. Se nós não andamos na luz, nós não podemos ter comunhão com Deus. Porque da mesma forma como Deus rejeita o pecador, que de forma obstinada rejeita Cristo, Deus também não pode ter comunhão, mesmo com aqueles que são cristãos e que são salvos, mas que continuam vivendo no pecado. Deus não aceita o pecado. E é por isso que João, logo no início, vai falar sobre a necessidade do arrependimento, sobre a necessidade de confessarmos os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, então nós somos purificados deles e podemos de fato ter comunhão com Deus. Então veja, Deus é luz,
Não há em Deus nenhum tipo de trevas, e quando nós andamos na luz, nós temos comunhão com Deus. Isso é uma coisa, decorre da outra. Deus é luz, se nós andamos na luz, nós temos comunhão com Deus. Se nós andamos nas trevas, nós não podemos ter comunhão com Ele. Isso fica muito evidente aqui no próprio texto. Então, se nós dissermos que nós andamos na luz, mas ainda temos comunhão com as trevas, nós estamos vivendo em uma mentira. Porque é isso que o próprio texto vai nos dizer. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. E aí ele fala sobre, então, a necessidade da confissão. Se você ler o versículo 7, vai dizer ainda, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu inverti aqui, né? Se você ler o versículo 6 também, a mesma coisa. Fala sobre a necessidade de andarmos na luz para mantermos a comunhão com Deus. E se nós dissermos, eu estou na luz, mas continuamos no pecado, continuamos vivendo nas trevas, nós somos mentirosos. Nós não podemos ter comunhão com o Senhor se nós ainda vivemos nas trevas. Você precisa entender isso. Para que você tenha qualquer tipo de contato com Deus, você não só precisa crer, mas continuar andando na luz. Aquele que diz ser filho de Deus, que diz ser salvo, mas continua ainda vivendo no pecado, precisa reavaliar a sua vida. Não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não pecamos. E João vai dizer isso. Todos nós somos pecadores. Se você diz que não é pecador, você é mentiroso. Ponto. Mas aquele que é filho de Deus, ele não ama o pecado. Aquele que é filho de Deus não tem prazer no pecado. Porque isso já não faz parte mais de nós. Nós precisamos agora, como a Escritura vai nos dizer, crucificar a carne com as suas paixões. Precisamos abandonar aquilo que faz parte desse mundo. Nós vimos na mensagem passada que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse sacrifício reflete também no fato de que nós não tomamos a forma desse mundo. Então você quer andar na luz, ou você diz estar na luz, você diz ter comunhão com Deus. Se você anda na luz, você tem de fato comunhão com Deus. Se você anda nas trevas, você não pode ter comunhão, porque Deus não aceita isso. E então, nós precisamos entender algumas coisas. Que a nossa comunhão com Deus está fundamentada em andarmos na luz. Deus não habita no meio do pecado. Como que nós então andamos na luz? Andando segundo a vontade de Deus, que está revelado na palavra, cumprindo os seus mandamentos, observando os princípios da palavra que podem reger então a nossa vida, seja os princípios de culto, sejam os princípios morais e éticos, daquilo que nós falamos, fazemos, da forma como nós agimos, tudo isso deve ser direcionado pela própria palavra de Deus. Como que nós andamos na luz? Não nos conformando com o mundo, com as práticas do mundo, não andando no pecado, fugindo da vontade da carne. É assim que nós podemos então andar na luz. É assim que nós fugimos das trevas e temos comunhão com o Senhor. E veja, eu acho interessante aqui, porque se você ler aqui principalmente o versículo 5 e 6, olha o que João vai dizer, quero ler de novo. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é essa: Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que João está falando aqui? É simples, Deus é luz, Deus não peca, Deus não pode habitar com pecado, ter comunhão com pecado, e por isso, se nós queremos ter comunhão com Deus, nós também devemos andar na luz. Se nós falamos que nós temos comunhão com Deus e continuamos andando nas trevas, nós somos mentirosos, nós estamos agindo contra a verdade. Agora veja que interessante aqui. Olha o versículo 7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Veja que parece não fazer muito sentido o que João está falando aqui. Porque ele vai dizer assim: se nós queremos andar nas trevas, nós vamos ter comunhão com Deus. Mas aí no versículo 7, ao invés de ele falar, se nós andamos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão com Deus, não. Ele diz, se nós andamos na luz, como Deus está na luz, nós mantemos comunhão com quem? Uns com os outros. Então, quando nós andamos na luz,
nós vamos desejar a comunhão uns com os outros. Isso é o que a Escritura está nos ensinando. A comunhão uns com os outros parte do princípio de que nós estamos andando na luz e não nas trevas. Quem anda nas trevas não quer nem saber de igreja, não quer nem saber de ter comunhão com os irmãos. Quem anda nas trevas, tanto faz para ele se ele resolve os seus problemas ou não. Lá no trabalho, lá no emprego, aonde quer que ele esteja. Quem está ainda vivendo nas trevas não se importa com aquilo que a Escritura nos ensina sobre a comunhão. É o que a gente falou na semana passada. O nosso culto racional depende também disso, ou se revela também nisso. Então, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas odiamos, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Mas quando nós andamos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Interessante que essa expressão que ele utiliza, manter comunhão, significa literalmente, você segurar algo nas suas mãos. Então, manter a comunhão uns com os outros é como se a gente estivesse segurando algo com muita firmeza. E é assim que deve ser a nossa comunhão. É uma comunhão na qual nós estamos envolvidos uns com os outros. É uma comunhão na qual nós, de forma mútua, estamos partilhando desse momento. Então veja, a gente não pode fazer acepção no que diz respeito à comunhão, e Tiago vai dizer isso. Olha, se entra um homem rico aí na igreja, e vocês o tratam bem, e aí entra um pobre andrajoso, e vocês o tratam mal, vocês estão fazendo diferença, vocês estão cometendo pecado. Porque quando nós andamos na luz, nós devemos manter comunhão com todos. E olha o que ele vai continuar dizendo: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deu para entender aqui qual que é o argumento de João? Deus é luz. Se você diz que está na luz e não mantém comunhão com os outros, você é mentiroso. Mas quando você mantém comunhão com Deus, que está na luz, você vai manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que interessante, por que João termina com essa expressão, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado? Porque na comunhão uns com os outros, haverá muitos momentos em que nós precisaremos ser purificados dos nossos pecados. Porque não é fácil. A gente está falando aqui de pessoas que são completamente diferentes umas das outras. Pode ser que você seja da mesma família, pode ser que você more na mesma casa, mas são pessoas completamente diferentes. Existem atritos, existem pensamentos que são completamente opostos. Mas quando nós andamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e à medida que Cristo vai nos purificando dos nossos pecados, nós vamos continuando cada vez mais firmes na comunhão, segurando então essa comunhão com firmeza. Isso é o que João está dizendo aqui. Portanto, o Evangelho, ele transforma a nossa comunhão com Deus, em que agora, imagine isso, esse Deus que habita em luz inacessível, agora o Evangelho nos transformou de forma que nós podemos manter relacionamento com esse Deus. Da mesma forma, o Evangelho também produz comunhão mútua entre nós como irmãos. João poderia muito bem ter dito aqui que o resultado de andar na luz é ter comunhão com Deus, mas não, ele diz que o resultado de andar na luz é ter comunhão uns com os outros. Então, se nós não desejamos ter comunhão, isso significa que nós estamos aonde? Nas trevas. Mas eu sou filho de Deus, mas você está nas trevas, vivendo e amando o pecado. Porque Cristo nos restaurou, nos redimiu para que nós fôssemos um só corpo. A gente falou aqui na carta de Paulo aos Coríntios, em que aquela igreja, eles estavam ali se vangloriando por causa dos dons que tinham, e Paulo vai dizer, mesmo que eu tenha os melhores dons, mesmo que eu saiba profetizar, fale língua de homens e de anjos, se eu não tiver amor, para nada serve. Então, o resultado de andar na luz é ter comunhão uns com os outros. Agora pense nessa mensagem sendo aplicada a Filemon e Onésimo. O escravo fugitivo e o Senhor que agora estava diante dessa missão. Filemon, se você está na luz,
você precisa agora manter comunhão com esse escravo fugitivo. Você não deve colocar ou dar lugar ao ódio, à ira, mas você precisa amar agora esse homem que causou tanto mal a você. Você precisa buscar agora restaurar essa comunhão, esse relacionamento com esse homem, porque se você diz que está na luz, essa agora é a prova, se você está na luz ou nas trevas. Filemon, a igreja que está lá na sua casa, os santos, têm sido reanimados por seu intermédio, mas eles estão lá dentro da sua casa. Você tem coragem de fazer qualquer coisa dentro da casa dos outros? Com certeza aqueles que estavam ali na igreja, dentro da casa de Filemon, talvez não teria. Mas Onésimo fez. E agora ele precisava restaurar a comunhão com aquele homem, que agora era um irmão precioso em Cristo. Então o Evangelho, ele transforma a nossa comunhão com Deus, transforma a nossa comunhão com o próximo, e o Evangelho, ele nos aperfeiçoa no amor. Olha o que diz, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado nenhum, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então veja até aqui o que João está dizendo. Que todos nós temos pecado. Todos nós somos pecadores. E nessa relação mútua, em ter comunhão uns com os outros, demonstrar amor uns para com os outros, vai haver momentos sim, que nós estaremos muitas vezes contra uns aos outros, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, propósitos diferentes. Mas o que nos une é o Evangelho, o que nos une é Cristo. E João vai dizer a partir daqui, que Jesus é a solução para o nosso pecado. Então, se nós não desejamos ter comunhão com o povo de Deus, isso é porque nós ainda andamos nas trevas. E o que é que nós precisamos a partir disso? Não pecar. Nós precisamos agora rogar ao nosso advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, porque Ele é a propiciação dos nossos pecados, aí o capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, Cristo é a solução para o nosso pecado. Se nós continuamos andando nas trevas, nós precisamos de Cristo para que Ele nos liberte do reino das trevas. Se nós não conseguimos ter comunhão com os outros, se nós não conseguimos amar, se nós não conseguimos nos relacionar uns com os outros, nós precisamos de Cristo. Porque é somente por meio de Cristo que nós vamos conseguir, de fato, amar. Assim como Filemon precisava amar e perdoar Onésimo. Só que isso por meio de Cristo. Se não fosse Cristo na vida daquele homem, tenho pena daquilo que poderia ter acontecido com Onésimo. Mas Cristo de fato o transformou. O Evangelho de fato transformou o coração de Filemon a ponto de que ele perdoou. Já estou adiantando aqui, né? Aquilo que a gente vai estudar na carta. Mas a ponto de perdoar aquele homem, de restaurar a comunhão com ele, porque Cristo agora habitava em seu coração. E veja como o texto bíblico vai continuar aí, mostrando que o Evangelho ele nos aperfeiçoa, portanto, no amor. Dizendo que, nisso sabemos, versículo 3, que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado aonde? No amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz permanecer nele, esse também deve andar assim como ele andou. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós somos aperfeiçoados no amor. É fácil? Não é. É muito complexo. Haverá momentos, como eu disse, que nós teremos problemas uns com os outros. Mas quanto mais nós nos aproximarmos da palavra, quanto mais nós dedicarmos o nosso coração a guardar os mandamentos do Senhor, mais nós poderemos ser aperfeiçoados no amor. Então, quando nós falamos sobre ser aperfeiçoados, nós estamos falando sobre algo que não está corrompido, mas algo que está completo. A
Bíblia vai nos dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, e o texto continua e diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não significa que você vai ser perfeito no sentido pleno, o sentido de perfeição ali é o sentido de que alguém está completo, de que alguém chegou à maturidade. Então, quando nós não conseguimos perdoar e amar os nossos irmãos, nos conflitos que nós temos, é porque nós ainda não chegamos a esse aperfeiçoamento. E nós precisamos fazer o que então, a partir disso? Buscar a palavra, que é aquela que nos ensina, que nos corrige, que nos instrui, que nos exorta, até chegarmos a esse momento de maturidade, de perfeição, como a tradução vai nos dizer. Então perceba, irmãos, que o que João está dizendo é algo que fundamenta o relacionamento de Filemão e Onésimo. Por que eu estou trazendo todas essas mensagens antes de propriamente começar no texto? Porque isso é o que vai fundamentar toda a carta de Paulo a Filemão. É o amor. Por isso a série de mensagens, como chama? Em nome do amor. A Bianca até brincou, né? Tinha um programa na televisão, acho que no Silvio Santos, que se chamava Em Nome do Amor. Eu falei, o Silvio Santos copiou da Bíblia, porque está lá, Paulo escreveu isso para Filemão. Eu te solicito em nome do amor, Filemão, perdoe Onésimo. Restaure a comunhão com Onésimo. Se você crê de fato no Evangelho, agora a mensagem do Evangelho precisa transformar o seu coração. Você precisa andar na luz. Você precisa agora guardar a palavra, ser aperfeiçoado no amor. E por último, o Evangelho nos transforma e Ele mesmo nos faz viver na luz. Versículos 7 a 11. Amados, não escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. E esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem disser estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Veja que a falta de reconciliação, de perdão, de amor uns para com os outros, demonstra muitas vezes a cegueira que está nos nossos olhos. Não estou dizendo, irmãos, que é fácil, não estou dizendo que nós iremos restaurar de fato toda a comunhão, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens, mas às vezes muitas pessoas não vão querer ter paz conosco. No que depende de nós, sim, mas às vezes o outro não quer. E isso vai causar conflito, isso vai causar muitas desavenças. Mas o que nós precisamos fazer é andar na luz, guardar os mandamentos do Senhor, amar a todos, porque isso de fato separa aqueles que estão nas trevas e estão na luz. Nesse sentido, é como se João estivesse dizendo o seguinte: há dois tipos de pessoas no mundo, as que amam e as que não amam, as que estão na luz e as que continuam nas trevas, aqueles que falam que estão na luz, mas que na verdade vivem nas trevas, porque odeiam a seu irmão, jamais estiveram na luz, porque aquele que ama permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então o mandamento que nós temos do amor, ele é algo tão sério, que ele nos coloca diante dessas duas posições. Ou nós amamos verdadeiramente e permanecemos em Deus na luz, ou nós dizemos amar, mas ainda continuamos nas trevas. Perceba como essa mensagem ela é importante para a gente entender Filemão e Onésimo. Porque a relação dos dois, com certeza, agora foi transformada. E veja, como eu disse, né? Eu tento de toda forma me colocar ali naquela história, mas eu não consigo. Não consigo. Não consigo entender como Filemão de fato conseguiu amar Onésimo, aquele escravo fugitivo que havia o causado tão mal. Eu não tenho escravo, eu não tenho empregado que me roubou e fugiu. Não tenho. Mas eu sei que diante de uma situação como essa, o que a Bíblia ordena que eu faça
é o quê? Amar. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa foi uma das primeiras mensagens que nós falamos. Nós precisamos demonstrar amor até mesmo por aqueles que são nossos inimigos, quanto mais aqueles que são irmãos em Cristo, que fazem parte do povo de Deus. Então, para nós encerrarmos aqui, eu quero trazer algumas aplicações para nós. Primeiro, diante da falta de amor, o que nós precisamos fazer? Pastor, eu não consigo amar, não consigo restaurar. Imagina Filemão falando isso para Paulo. Paulo, o que eu vou fazer agora? Olha o que esse homem me causou, olha o que esse homem fez por mim, olha o mal que ele fez contra mim. E aí, se pudesse usar aqui, Paulo, falando a Filemão, esse João, imagina Paulo e João junto, né? Filemão, você precisa amar, você precisa perdoar. E aí João vem e incrementa ainda mais. Filemão, se você não consegue perdoar esse homem, você precisa fazer uma coisa, se arrepender e confessar. Então, diante da falta de amor, nós precisamos nos arrepender e confessar, porque isso é um pecado diante de Deus. Eu acho muito interessante, Davi, no Salmo 51. É o salmo que ele peca com Batseba, tem um filho com ela, manda Urias para a frente da batalha, Urias é morto. Se a gente pensar naturalmente falando, Davi havia cometido pecado contra a sua família, contra o povo, sendo rei. Mas quando ele escreve o Salmo 51, ele vai dizer: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi não estava rejeitando o fato de que havia feito algo também contra a sua família e contra o povo. Mas ele primeiramente vai reconhecer que o seu pecado era contra Deus. Então, quando nos falta o amor, nós precisamos nos arrepender e confessar isso diante do Senhor. Nós precisamos perdoar. Eu conheci uma pessoa, algum tempo atrás, já falecida, em que ela não perdoava, não conseguia perdoar, ela mantinha um rancor, mantinha um remorso daquilo que havia sucedido entre essas duas pessoas, né? Uma perdoava e queria reconciliação, a outra não. E aí ela chegou para a gente e disse: eu não perdoo, eu não consigo perdoar. E ela inclusive usou uma frase que naquela época me chocou muito. Ela disse assim: eu perdoo Deus, mas não perdoo a fulana. Como assim eu perdoo Deus? Como se a gente tivesse que perdoar Deus de alguma coisa. Veja como estava vivendo na cegueira. Dizia que estava na luz, mas estava nas trevas. Estava cega pelas trevas desse ódio que tinha pela outra pessoa. E as duas da igreja. Veja, irmãos, nós precisamos amar, reconciliar. E quando nós não conseguimos amar, e eu não estou dizendo que é fácil, tá? Tem um abismo entre não conseguir amar e ser difícil amar. Mas quando nós não conseguimos amar, nós precisamos nos arrepender e confessar isso diante de Deus. Saber que nós estamos em pecado. E se nós estamos em pecado, nós estamos andando nas trevas. Se nós estamos andando nas trevas, nós não podemos ter comunhão com o Senhor. Então esse é o primeiro fato que nós precisamos aprender. Diante da falta de amor, nós precisamos nos arrepender e confessar isso diante de Deus. Segundo lugar, se você não consegue demonstrar amor, você está com um sério problema diante de Deus. Um sério problema. E o problema não é simplesmente a falta de amor. O problema não é simplesmente a falta de perdão ou de reconciliação. Mas o problema pode ser que você ainda não converteu-se completamente, ou de forma plena, verdadeira. Pode ser que o problema ainda esteja lá na raiz do pecado que ainda habita em você. E você precisa de Cristo. E você precisa de salvação. Veja, preste bastante atenção nisso.
Não estou dizendo que amar é fácil, é difícil. E às vezes, de fato, a gente não vai querer. Mas a gente precisa, porque o Evangelho nos chama a isso. Agora, se você diante de tudo ainda consegue falar, eu não perdoo, eu não amo, não quero ver nem pintado de ouro Onésimo, você está com um sério problema diante de Deus. Você precisa se perguntar, será que eu sou filho mesmo de Deus? Será que em algum momento eu me arrependi do meu pecado e confessei Jesus como meu Senhor e Salvador? Veja, o problema não é simplesmente deixar de amar. Porque isso pode ser só um pecado no seu coração, porque todos nós somos pecadores. Mas pode ser também que você nunca foi convertido. Pode ser também que você ainda continua nas trevas, e se você morrer hoje, você será condenado. Então perceba a diferença entre essas duas coisas. Você pode ser um filho de Deus e não amar e estar em pecado por isso. Mas pode ser que você não seja filho. Pode ser que você nunca tenha de fato se convertido ao Senhor. O que você precisa fazer? Confessar, se arrepender. Entender que você é pecador, buscar ao Senhor, confessar os seus pecados, porque o versículo 9 vai dizer, se nós confessamos, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Terceiro, guarde os mandamentos. E o principal deles é amar a Deus e ao próximo. Jesus resume, quando é perguntado sobre o maior mandamento, Jesus resume nisso. Amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, coração, entendimento, forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus coloca isso como um único mandamento, não como dois. Como um único mandamento. Isso significa que se nós não amamos ao próximo, nós também não podemos amar a Deus. E por isso, você precisa demonstrar amor por aqueles que talvez te maltrata, te persegue, comete injustiça, por aquele que diz ser amigo, mas te ataca pelas costas, demonstrar amor por aqueles que são declarados inimigos seus, porque é isso que o Evangelho nos chama. Esse é o maior mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quarto lugar, ande na luz do Evangelho, porque somente andando na luz do Evangelho você será aperfeiçoado no amor. Às vezes o problema maior não é nem que nós não somos filhos de Deus, às vezes nós somos, mas nós estamos tão cegos pelo nosso orgulho, nós não estamos andando na luz do Evangelho, por isso nós não amamos. Então, o que você precisa fazer para ser aperfeiçoado no amor? Andar na luz do Evangelho. Como que é o amor que o Evangelho revela para nós? É o amor de Cristo. Como que Cristo nos amou? Jesus nos amou e a Bíblia diz, enquanto nós éramos ainda pecadores, você não era bom. E aí Deus falou, olha, aquele fulano lá é tão bom, eu vou demonstrar amor por ele. Não, Deus demonstrou enquanto nós ainda éramos seus inimigos. Ele demonstrou amor. Esse é o amor que o Evangelho nos revela. O amor que o Evangelho nos revela é um amor sacrificial, em que nós nos entregamos uns pelos outros. Você ainda inimigo de Deus, Jesus morreu por você, pelo seu pecado. E é um amor incondicional, que não dependia de nós. Se o amor de Deus dependesse de nós, absolutamente nenhum de nós poderíamos recebê-lo. Então, andar na luz, ou ser aperfeiçoados no amor, andar no Evangelho, significa que a mensagem do Evangelho agora faz parte de nós, está entremeada dentro do nosso coração, enraizada em nós, de forma que nós vamos andar nele, amando assim como Cristo nos amou. Por último, nós precisamos ser mais como Jesus. Como assim, pastor? Ser mais como Jesus? Jesus era amigo de Judas. Jesus era amigo de Judas. O que acontece quando Judas chega para trair Jesus? O que Jesus diz para ele? Amigo, aqui vieste. Jesus era amigo de Judas.
Jesus sabia, e o Evangelho vai narrar isso, que Judas, sabe o que Judas era dentro do grupo dos 12? O tesoureiro do grupo. Sabe o que ele fazia? Roubava. E eles sabiam disso. Ele continuou lá no meio. Jesus, quando estava reunido com os seus discípulos na última ceia, quem estava lá junto? Judas. E se você parar para pensar, a ceia deveria ser comemorada com quem? Ou entre quem? Entre família. Desde o Êxodo, a ceia começa como? Família. Cada família pega um cordeiro. Se alguma família é pequena, você chama o vizinho e participa ali junto. Mas era algo comemorado em família. A última ceia. O que Jesus está ensinando ali para nós? O que Jesus está ensinando, irmãos? Judas fazia parte. Judas fazia parte. O traidor fazia parte. Jesus sabia e revela isso, que haveria dentre eles um que haveria de o trair. Jesus sabia, mas continuou ainda assim andando com ele, sendo amigo de Judas, ao lado dele. E não sei se isso te choca, mas Jesus amou Judas. Jesus amou Judas, o que o traiu, o que o vendeu. Jesus lavou seus pés. Semana passada a gente falou sobre isso. Quem que era aquele que lavava os pés? Era o escravo mais inútil, que não sabia fazer quase nada. Era o que ficava lá lavando os pés. Jesus se faz como servo, escravo de todos, lava os pés dos seus discípulos, inclusive o de Judas. Come com ele. Ele amou Judas, mesmo sabendo das suas intenções. Isso é o Evangelho. Isso é como o Evangelho exige de nós o relacionamento uns com os outros. Então, se você anda na luz, Filemão, se você anda na luz, lave os pés de Onésimo, coma com ele, ame esse homem, porque é isso que o Evangelho requer de você agora. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor quebrante a nossa vida, o nosso coração. Reconhecemos, ó Deus, o quão falhos e pecadores nós somos. Conhecemos que muitas vezes, diante dos nossos relacionamentos, haverá momentos que a relação será quebrada, ou que haverá embates, desavenças. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor quebrante o nosso coração, para que como povo do Senhor, como igreja, como filhos do Senhor, nós estejamos cada vez mais firmes na Tua Palavra, amando uns aos outros, perdoando, nos reconciliando, porque esse é o chamado do Evangelho para nós. O Evangelho nos transforma, nos coloca na Tua presença, um Deus que habita em luz inacessível. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a demonstrar esse amor uns para com os outros. Fortalece a nossa vida, Deus. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, Pai. Se há alguém no nosso meio que ainda não se arrependeu e confessou Cristo como Senhor e Salvador, que o Teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, para que creia no Teu Evangelho. E se nós, mesmo filhos do Senhor, ainda vivemos longe do amor, ou ainda não conseguimos perdoar e nos reconciliar uns com os outros, mas que o Senhor, ó Pai, venha nos transformar. Que o sangue de Jesus nos purifique do nosso pecado. E que assim nós possamos andar em comunhão mútua. Queremos agradecer também ao Senhor por essa semana que se inicia. Pedimos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, que cada vez mais possamos obedecer e cumprir aquilo que está de acordo com a Tua Palavra. Nós somos gratos a Ti, ó Deus. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.